Irmão, basicamente agora a gente vai ver por que que o Galileu era o cara. Por que que o Galileu era o cara, velho? Além de ser um dos primeiros, né, talvez até o primeiro, a atrelar a matemática, a física, a observar que na física, né, na filosofia natural lá, da natureza, existe a matemática, ele foi o cara que pegou simplesmente o Aristóteles, meu filho, torceu de lado e jogou fora. E eu vou te mostrar o porquê. Beleza, paramos aqui na nossa situação da última aula. Então, nós temos aqui um carro, certo? Pensa até que você tá lá dentro do carro. Meu filho, o carro tá indo pra frente, tá parado, ou tá indo pra trás? Mesma situação da carroça, né? Avançando uns anos aqui. Uai, meu filho, tá fácil, né? Aqui, a dica aqui. Ué, se a força vermelha que tá pra frente é maior do que a força azul que tá pra trás, bicho, o carro tá indo pra frente. Certo? Errado. Segunda situação. Meu filho, aqui, a dica. Se a força vermelha é igual a força azul, força pra direita é igual a força pra esquerda, então o cara tá parado, pensa no cabo de guerra, fazendo força por lados diferentes. A mesma força, o cara vai continuar parado, certo? Errado. O que mais? Aqui. Bicho, aqui. A força vermelha é menor do que a força azul, né? Ou se você quiser ver de outro jeito, a força azul é maior do que a vermelha, né? Pode até ver aqui pelo desenho aqui do vetor, né? O azul é claramente maior do que o vermelho, certo? Fala, uai, bicho, se a força azul é maior do que o vermelho, a força azul tá pra trás, o carro tá indo pra trás, certo? Errado. Não, cara, como assim você tá errado? Você tá metendo louco agora. Não tô. Isso aqui é o que faz você errar muitas questões de física. Isso daqui que eu acabei de falar é um erro que as pessoas cometem muito. Mais de 80%, 90% das pessoas que começaram a estudar física, ou estudam física do jeito errado, ou estudaram física do jeito errado a vida toda, cometem esse erro. E esse erro é fundamental não só para questões de mecânica, como para toda a física que vai acontecer daqui 1600, 1500 e pouco, até 1900, mais ou menos. Toda a física, uns 300, 400 anos aí, fi. Tudo isso foi baseado nessa ideia aqui que você tá errando. Se você errar isso aqui, os próximos conteúdos você não vai conseguir entender direito. Porque tá aqui, o erro tá na base. Nos 3 casos, o veículo pode estar indo para qualquer direção. Não, filho. Como assim? No primeiro caso, a força é maior para a direita, ele pode estar indo para a esquerda. A força é igual, ele pode estar indo para frente ou para trás ou parado. Mas a força para trás é maior que para frente, ele pode estar indo para frente. Não, filho, você tá brincando, você tá mentindo. Não tô. A força, lembra que o Aristóteles dizia, a força causa o movimento. A força tem a mesma direção do movimento. Então, se a força maior for para a direita, o movimento é para a direita. Se a força maior for para a esquerda, o movimento é para a esquerda. Se a força for igual para os dois lados, não tem movimento, né? Que seria o carro parado. Isso é o que Aristóteles dizia. Mas eu acabei de te mostrar que você não tem que fazer força nenhuma para continuar em movimento. Você não precisa fazer força para acompanhar o ônibus, porque você está compartilhando o movimento do ônibus. Você não precisa fazer força para girar junto com a Terra. Você está girando com a Terra sem fazer esforço nenhum. Você tá na piscina, meu filho, e o cara tá parado, sei lá, ou tá no rio. Aí tem um cara indo na direção do rio, na velocidade na mesma direção de movimento do rio. Você fala, eu tenho que ir pra frente ou eu tenho que ir pro lado, né? Você tem que encontrar o cara do outro lado. Eu vou pra cima ou eu tenho que ir mais pro lado porque o rio tá andando e a hora que eu andar eu vou encontrar com ele ali daquele lado. Entende? São tudo a mesma questão. Você tá no trem, você não precisa correr junto com o trem pra você continuar o movimento dele. Você tá no trem, você não precisa pular e pular pra frente pra acompanhar o trem. A mosca dentro do trem, ela não precisa voar pra frente. Ela pode ficar voando parada, que ela vai acompanhar o movimento do trem, mesmo que ela não esteja em contato com o trem. Isso é inércia. Beleza? A gente vai discutir isso mais depois, mas pra você pegar que você não precisa de força pra ter o movimento. A força não causa o movimento. O que a força causa então, meu filho? Que tu tá aí meia hora falando aí
A força vai causar a variação do movimento, a mudança do movimento. Ela vai alterar aonde o corpo quer se mover e não para onde ele está se movendo. Não, calma aí, não tô entendendo mais nada. Aqui, ó, até grifei e marquei sem entender aqui, ó. Sem entender, meu filho. Veja aí, olha, aqui, ó, entenda. A força causa a variação do movimento. Se o movimento, a gente sabe que a velocidade está atrelada à velocidade, então a variação do movimento está atrelada à variação da velocidade. Perder ou ganhar velocidade. E o que é a variação da velocidade? Ah, meu filho, isso aqui é a segunda aula no máximo de física do ensino médio. A variação da velocidade, né, o ΔV, é isso aqui, ó. Aceleração. A força causa aceleração. Lembra da segunda lei de Newton? F é igual a m vezes A, não m vezes V. A força ela é diretamente proporcional à aceleração. Vou te mostrar aqui. Esse carro está indo para a direita, certo? Aqui, ó. Esse aqui é o sentido de movimento. Todos estão indo para o mesmo lado, tá? Todos estão indo para a mesma direção. Ele está parado, velocidade igual a 0, não tem movimento. Eu fui lá e meti-lhe uma força aqui no carro, dei um empurrão nele. Ele atingiu aqui, ó, 10 km por hora. Teve variação de movimento? Teve. Porque ele estava parado e começou a andar para a direita. Beleza? Adquiriu velocidade, a velocidade dele mudou. Então ele teve um ΔV, certo? Aqui, ó, ele teve um ΔV de quanto? De 0 para 10, meu filho? 10. Não vou pôr unidade, vai. Você não chorar. 10 km. Beleza? Segundo caso. O carro tá parado, velocidade igual a 0. Aqui. Não tem força, aqui ó, força resultante igual a 0. O cara continua parado. Alterou o movimento do carro? Não. Teve força? Não. Teve aceleração? Não. Beleza? Ah, isso aqui pode ser o caso fácil. Esse caso aqui é fácil. Não teve ΔV, não tem força. Beleza. E aqui? Ah, mesma coisa. O carro tava a 10 km por hora. Não apliquei força nenhuma. Força resultante igual a 0. O carro continua com 10 km por hora. Aqui. Teve força? Não. Teve variação do ΔV? Não. Tá até aqui, ó. ΔV igual a 0. Não teve aceleração? Não. Não teve mudança de velocidade? Não. Teve força? Não. O carro continua. Movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante. Beleza? Beleza. Até aqui tá tranquilo, né? Até aqui tá. Aqui eu tô pegando. Aqui. Movimento. Direita. Força no sentido contrário do movimento. Não tinha nenhuma força antes no cara. Aqui, ó. Situação começo. Situação inicial. Não tinha força. O cara 10 km por hora. Se movendo pra direita. Aqui. Fui lá e meti-lhe uma força pra esquerda. O cara vai pra trás? Não. O cara não vai pra trás. Eu meti uma força pra esquerda, sei lá, freiei. Quando você freia, o carro vai pra trás? Não, ele perde velocidade. Ele continua indo pra frente. Entendeu? Aqui que tá o pulo. Velocidade 10 km por hora, meti uma força pra esquerda. Na direção contrária do movimento. Ele não foi pra trás, ele perdeu velocidade. Certo? Teve uma variação da velocidade. ΔV. Seria a velocidade final menos inicial. Qual que é a final? 5 inicial, 10, 5 menos 10, menos 5 km por hora. Teve ΔV? Teve. Teve variação da velocidade? Teve. Teve força? Teve. Aceleração? Sim. Então a força, perceba, ela está atrelada não com a velocidade, mas ela está atrelada com a mudança da velocidade, ou seja, com a aceleração. Se tiver aceleração no nosso sistema, se tiver aceleração no nosso exemplo, teve força. Se não tiver aceleração, não teve força. Ah, mas se tiver força para os dois lados? Teve força para os dois lados? Teve. Se as forças foram iguais, alterou a velocidade do carro? Não. Não teve aceleração? Teve, mas teve força, mas não teve aceleração. A força resultante... Presta atenção agora no que eu vou dizer. A força resultante, que é o somatório vetorial de todas as forças envolvidas no sistema, se for 0, não tem força, não tem aceleração, não tem mudança de velocidade, não tem variação no movimento.
Por que eu tô falando isso? Deixa eu ver se tem até um exemplo aqui. Aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui. O cara tava se movimentando pra direita, teve uma força pra direita. A velocidade dele passou de 10 para 20 km por hora. Teve variação de velocidade? Teve. Teve aceleração? Sim. Teve força? Teve. Então a força, de novo, tá associada com a aceleração, com a variação da velocidade. Beleza? Por que eu tô dizendo isso? Vou pegar aqui, ó, esse experimento aqui é lindo. Tá? Experimento de Galileu. Isso aqui você nunca viu em lugar nenhum, tá? Você não viu isso aqui na sua escola e é isso aqui que fez você não entender que a força está relacionada com a variação da velocidade e não com a velocidade em si. Galileu. Experimento mental, tá? Do plano inclinado. Irmão, eu tenho aqui uma bolinha e ela tá numa espécie de rampa aqui, tá? Essa bolinha tá numa espécie de rampa. Segurando a bolinha aqui, eu vou soltar ela. Ela vai começar a descer com essa velocidade de V. Não tem força no sistema, não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem. Só soltei e a bolinha vai começar a descer. Beleza? Ela vai fazer o quê? Vai descer e vai subir essa rampa. Até onde? Até a altura inicial que ela estava. Por quê? Porque na ausência de forças, ela tem que conservar sua energia. Beleza? Ela não pode perder energia, ela não pode frear no meio do caminho para não conseguir alcançar a mesma altura que ela estava. Ela não pode. Por quê? Porque não tem forças atuando, não tem aceleração, não tem variação da velocidade. Inclusive essa velocidade aqui é a mesma, sempre. Enquanto ela cai, enquanto ela anda na linha reta ali embaixo, enquanto ela sobe, é sempre a mesma velocidade. Então a energia se conserva, a resultante das forças é zero. Então ela tem que alcançar a mesma altura, que é aquela linha pontilhada ali marcada. Beleza? Tem que alcançar a mesma altura que essa linha aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a linha. Beleza, tá um ângulo θ ali, a abertura. O que eu vou fazer, irmão, então? Eu peguei essa rampa aqui, e só desse lado direito, eu abri um pouco mais. Eu aumentei o ângulo. Então esse alfa, que é o novo ângulo, ele é maior do que o ângulo θ. Se você pegar aqui, inclusive, deixa eu ver se eu até consigo fazer isso aqui, ó. Rapidinho, aqui, ó. Se pegar uma linha, percebe, ó? Tá meio torto, mas... Tá vendo? É maior. Esse triângulo, o triângulo daqui de baixo, esse triângulo é maior do que esse. Consegue perceber isso, né? Ali, ó. Beleza? Então o ângulo é maior. Vou soltar a bolinha de novo, sem força. Conservou a energia. Não tem variação da velocidade. Ela vai andar com a mesma velocidade aqui, aqui e aqui. É certo que ela tem que andar aqui no mesmo tempo. Ela tem que andar uma distância maior. Mas a energia se conservou. Ela não perdeu energia. Ela não freou. Não teve ar que fez ela parar. Então a velocidade se conservou, a velocidade se manteve constante, movimento uniforme. Ela tem que chegar na mesma altura inicial. Beleza? Pensa num loop. Você tá num loop, se você soltar um skatista lá de cima, no meio do caminho, se não tiver atrito, não tiver nada, ele vai chegar na mesma altura, vai ficar assim pra sempre, ó, no loop. Certo? Vai ficar fazendo isso aqui pra sempre no loop. Porque a energia tá se conservando. Sacou? Tá entendendo aí, bicho? Beleza. Mais um exemplo, aqui. Agora, meu filho, arregacei a boca do balão. Aqui, ó. Aumentei o ângulo mais ainda. Aqui, ó. Beta. Ângulo beta, aqui, ó. Ele é maior do que alfa e é maior do que θ. Aumentei muito. Da mesma maneira, não teve variação de velocidade, não teve força, não teve aceleração. A bolinha vai ter que atingir de novo a mesma altura inicial. Beleza? Um experimento mental que o Galileu fez. Tranquilo? Por que eu digo que é mental? Porque é claro que numa situação real, entre a bolinha e a rampa, vai ter atrito, que vai frear a bolinha e vai fazer ela perder energia. Então, idealmente, ela não chegaria até a altura inicial. Sei lá, chegaria aqui mais ou menos, um pouco antes. Vai ter a resistência do ar, que vai fazer ela perder também. Beleza? O formato dela pode não ser perfeitamente esférico, também vai fazer ela perder energia. Mas numa situação ideal, numa situação física, né, que nós chamamos, ela vai atingir a altura inicial que ela estava antes. Então a altura final tem que ser a altura inicial por conta que a energia se conservou. E aí então, para finalizar aqui, meu gafanhoto, aqui. Agora eu peguei essa outra tampa aqui. Aqui, ó. Tava aqui mais ou menos, né? Era pra ser aqui, ó. Eu peguei essa outra parte da rampa e, meu filho, eu fiz isso aqui, ó. Fiz isso aqui, ó.
deitei ela 180 graus. Tá vendo aí? Então, de novo, a bolinha não tem aceleração, não tem força, não tem nada, vai conservar energia, a velocidade dela é constante. Então ela vai descer, vou pegar outra cor aqui. Ela vai descer com velocidade constante, aqui a velocidade dela se mantém, e ela vai querer atingir a altura. Só que não tem rampa para ela subir. Então o que ela vai fazer? Ela vai chegar na altura inicial, onde essas duas retas aqui, ó, onde essas duas linhas, que é a da altura e da rampa, se cruzam, certo? Onde elas se encontram. Pode perceber que aqui, ó, elas se encontravam aqui, então a bolinha chega aqui. As duas retas aqui, ó, se encontravam aqui, a bolinha chega aqui. As duas retas se encontravam aqui, então a bolinha chega aqui. Então a bolinha sempre vai alcançar a mesma altura onde as duas retas se cruzam, que é a reta da altura inicial que ela estava antes, daqui desse lado, e aonde a outra parte da rampa cruza com ela. Só que aqui, meu filho, qual que é o problema? Elas não se cruzam nunca. Por quê? Porque elas são duas retas paralelas. Beleza? Lá da matemática, geometria. Duas retas paralelas não se encontram em nenhum ponto. A não ser lá no infinito, né? Mas aí, eu nunca fui no infinito pra ver. Não sei se você já foi, comenta aí, fala pra mim se tu já foi ou não. Tranquilo? Então são duas retas paralelas, nunca vão se encontrar. Ou seja, não tem força nenhuma fazendo essa bolinha andar pra frente. Nenhuma força tá fazendo essa bolinha andar pra frente, mas ela continua andando, mesmo sem nenhuma força. Ela vai continuar no movimento, na ausência de forças, com a velocidade constante. Por quê? Porque se não tem força, não tem alteração da velocidade, né? Não tem variação de velocidade, que seria a aceleração. No movimento sim, a aceleração, você sabe lá da cinemática, o movimento retilíneo uniforme, que é o que tá aqui. O movimento retilíneo uniforme é um movimento em linha reta na ausência de forças, que ele continua seu movimento sem precisar de nenhuma força para que ele se movimente. Velocidade constante. É o que o Galileu vai chamar de inércia. Então a inércia, lembra a primeira lei de Newton? O que é a inércia? A inércia está definida como um corpo que está parado tende a estar parado, e um corpo que está em movimento tende a estar em movimento na ausência de forças. Isso é a lei da inércia. Um corpo se manterá em inércia se não houver forças aplicadas sobre ele. Beleza? Aqui, ó. A bolinha seguirá indefinidamente em um movimento perpétuo. Ou seja, ela vai continuar para sempre nesse movimento sem precisar de nenhuma força para que faça com que ela continue esse movimento. Então até coloquei aqui, ó. Não é necessário força para que haja o movimento. A bolinha vai continuar o movimento porque ela tende a encontrar sua posição inicial, que seria aquela altura que ela estava. Só que como essas retas são paralelas, ela nunca vai alcançar essa altura. Então ela vai continuar sua velocidade até ela alcançar. Só que ela não vai alcançar nunca, porque as duas retas são paralelas. Sacou? É abstração isso aqui, meu filho. Isso aqui é onde começa o pensamento físico. Aqui que é a parte importante. O importante é você entender que a gente consegue pegar algo da nossa realidade que nós enxergamos e algo do mundo das ideias e conectar esses dois através do que a gente está fazendo aqui, que é um modelo. Isso aqui não é real, não existe uma bolinha que vai andar infinitamente. Na vida real não existe isso. Um carro que anda infinitamente sem você fazer força, ele vai parar um momento. Por conta da força do motor, mesmo que ele estiver, sei lá, no neutro, ele vai parar por conta que o chão faz um atrito nele para ele parar. Só que numa situação ideal, num pensamento, num experimento mental, onde você não existe forças nenhuma, o que o Galileu pensou? Ué, se não tem força nenhuma, nada vai parar essa bolinha. Ela vai continuar para sempre o movimento dela sem que tenha nenhuma força fazendo ela ir para frente ou fazendo com que ela pare. Isso que o Galileu disse. E isso já caiu no Enem. Tá? Então é isso aqui. Na ausência de forças, a bolinha seguirá indefinidamente um movimento perpétuo. Ela vai andar infinitamente nessa direção, com uma velocidade constante. É o que nós chamamos de estado de equilíbrio. Não tem força nenhuma. Não tem força nenhuma naquela bolinha e mesmo assim ela continua indo pra frente e não precisa de nada para que mantenha o movimento dela. Então, de novo, a força ela não diz nada sobre para onde o corpo está se movendo. A força não tá apontando na direção da velocidade. A força não tá dizendo se o cara tá indo para frente ou para trás, dependendo de qual força for maior. Não. Ela tá falando para onde o cara quer se mover. Se você tem uma força para trás e o cara tá indo para frente, o cara quer ir para trás, mas ele não vai para trás. Não está indo para trás, ele quer ir para trás. Pensa num carro freando. Quando você tá 100 por hora, meu filho, você pisa no freio, o carro não dá ré. Ele começa a querer ir para trás, ele começa a parar o movimento. Então a velocidade dele é para frente e ele quer ir para trás. Certo? Porque ele quer parar. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Então aqui, ó, o carro tá indo para frente, essa é a velocidade dele.
Você mete o freio para trás, a força para trás, o carro não vai para trás. Ele quer ir para trás. Ele quer frear. Ele quer ir na direção contrária do movimento. Mas ele não dá ré. Entendeu? Essa é a grande sacada, essa é a grande diferença que eu quero que você saia daqui hoje entendendo. A força causa a variação do movimento e não o movimento. Independente de onde a força está apontando, o cara pode estar indo para qualquer um dos lados. A diferença é que a força está apontando para o lado onde ele quer se mover e não para o lado que ele está se movendo. Beleza?